estarmos debaixo de uma mesma missão. Mas então, o que significa isso? A visão bíblica é que quando nós olhamos para a vontade de Deus, Deus estabeleceu um sistema. E daí, na continuidade do texto, diz que nós devemos seguir o exemplo da igreja. A igreja e Cristo. Cristo e a igreja. Então, olhando só nós como mulheres e como é o relacionamento da igreja com Cristo. Né? A Bíblia diz que Cristo é o quê? Cabeça negra. Cabeça é para ser virada pelo pescoço. Os homens resolverão. Né? Mas não tem muito essa ideia de quem vira a cabeça ao pescoço, então nós somos o pescoço. Né? É uma visão errada que a gente está distorcendo a palavra de Deus, que era a cabeça, a autoridade. Né? E a autoridade instituída por Deus, ela direciona aquilo. Então, a autoridade instituída por Deus não visa acima dos liderados. Então, submissão não é capacho, não é estar debaixo, mas dentro de uma mesma visão de autoridade. Né? Deus não nos fez inferior. Eu acho isso muito interessante, porque se nós olharmos hoje o mundo que nós estamos vivendo, as mulheres estão até chegando num nível mais alto que muitos homens, né? se colocando realmente na posição que não é a que Deus estabeleceu. Mas quando nós entendemos que Deus colocou sobre nós uma autoridade protetora, e nós nos submetemos a essa autoridade porque nós estamos debaixo da mesma visão. E essa visão é a palavra de Deus. É a forma que Deus estabeleceu para ser vivida. Nós conseguimos viver e viver bem. Eu tenho uma amiga, né, que busca bastante aconselhamento e ela tem um pouco de dificuldade em casa. Porque falta a autoridade do marido. Então, esses dias atrás ela falou para mim: Chandra, eu estou fazendo a devocional, eu estou respondendo as perguntas dos meus filhos adolescentes, eu estou indo atrás deles quando eles estão fora do lugar, e eu já não estou aguentando mais. Eu falei: minha amiga, você está fora do lugar. Você está trazendo para você a responsabilidade que não é sua. Mas como que eu vou deixar meus filhos assim? Eu falei: o fato de você estar tomando um lugar que não é seu, a autoridade que não é sua, está acomodando a autoridade que Deus te colocou. Então, nós como mulheres precisamos ter cuidado. A visão de desenvolvermos a nossa vida submissa é para ressaltar a autoridade que Deus colocou dentro do nosso vida. Né? E quando eu olho a autoridade, vivendo com o Jair durante tanto tempo, né, e eu sei que foi o melhor para mim. Quando Deus me deu ele, eu questionei muito, porque eu sou mais velha que ele. E eu não consegui entender que Deus estava fazendo as coisas assim. E eu ia para a Bíblia e olhava: mas Eva não nasceu antes de Adão. Né? E comecei a comparar muitas coisas ali, falei: está errado. E tive, assim, várias inseguranças no nosso relacionamento quando eu comecei a entender que eu tinha sobre mim uma autoridade espiritual. A forma que o Jair veio lidando com a minha vida, olhando os valores espirituais, fez com que eu confiasse no seu Deus. Então, a submissão, ela tem tudo isso aqui que o pastor já estava falando. Né? Olhar valores de autoridade, entender esses valores porque eles são seguros. Né? Agora, a continuidade da assunto é com ele. Aí ele vai falar um pouco sobre esses valores de autoridade que o homem deve ter. Então, para que haja um consenso nessa vida de submissão. Bom de se viver faz de nós mulheres mais felizes. Isso serve para as que estão casadas, que têm dificuldade, para as que estão pensando em desenvolver um casamento. Vale a pena nós nos colocarmos no nosso lugar. Né? E daí, continuando ali, diz que a esposa bíblica, ela tem um espírito tranquilo, que é manso e imperturbável. Puxa vida. Alguém pode ler para nós o texto, por favor? 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 6. A irmã que encontrar pode ler, por favor. Mulheres, sejam vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesmos se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia
Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Quanta característica joia tem aqui nesse texto. E quantas vezes a gente passa por cima disso tudo, né? E nós começamos a desenvolver a nossa própria forma de ser. Mas a palavra de Deus tem determinado como nós devemos ser como mulheres. E eu acho muito interessante quando diz ali, não seja o adorno que é exterior. Aí fala do cabelo, né? Fala adereços de ouro, aparatos vestuários. Nós, mulheres, temos a tendência de nos olharmos ao exterior. Nós nos preocupamos com as rugas, nós nos preocupamos com os cabelos brancos. Quando eles começam a ralhar, eu juntei cabelo por aqui, era lindo, eu só tenho um pouquinho de cabelo, a gente enxerga tudo isso. Né? E às vezes nós esquecemos que a beleza perdura. Ela perdura desde a juventude até a velhice. Porque ela vem, né? Ela se mantém. Ela sempre vai aparecer para alguém. Né? E é isso que a palavra de Deus coloca aqui. Daí ela coloca, seja porém o homem interior do coração. Né? Ele envelhece, mas ele sempre envelhece para melhor. Aquilo está vivendo. Porque eu aprendo com as pessoas, né? Eu aprendo a amar, eu aprendo a viver em função de alguém. E daí ele continua ali, ele diz no Espírito, manso e tranquilo. Irmãs, pergunte para si mesmo, você é assim? Essa é a orientação de Deus para a mulher bíblica. Ser mansa e tranquila. O espírito manso e tranquilo. Né? Esses dias atrás, eu estava rindo, né? Até comentei com a minha mãe, que a minha filha caçula, ela é atípica. A hora que você acha que está indo numa direção, está indo na outra. Né? Ela está agora com 18 anos, então a gente já não pode mais tratar como uma adolescente. Eu estava numa correria, preparando uma reunião, uma palestra importante que eu ia dar em Bucarana, e ela chegou para mim, quase uma assim. Ela falou, mãe, posso fazer uma pergunta? Eu sei que a senhora não gosta. E eu andando para cá, ela assim, ela falou assim, Ruth, o que você quer? Não, mas a senhora não vai achar ruim? Ruth fala, mãe, minhas unhas estão tortas. Aí a vontade que eu tinha era desganar a Ruth, porque ela fez eu perder um tempão da minha concentração nos meus estudos para olhar se as unhas dela estavam tortas, que ela tinha acabado de lixar. Né? Mas ao mesmo tempo vem assim, né? Mas o princípio bíblico é o né? Eu devo ser mansa, eu devo ser tranquila. Né? Eu devo atender essas pequenas coisas da minha vida, porque daqui a uns dias passou. E eu vou olhar para trás com saudade, como está acontecendo com a Rebeca. Tem 2 meses que saiu, aí às vezes eu ainda telefono para perguntar as coisas, né? De repente meu marido fala, ela está casada. Né? Mas é por quê? Porque a gente está sentindo falta daquilo ali. Né? Que quantas vezes a falta de um espírito manso e tranquilo atrapalhou, né? a aproveitar o relacionamento com as minhas filhas e até mesmo com o meu marido. Então, é uma recomendação da palavra de Deus positiva para nós busquemos no controle do Espírito Santo, sermos mansas, sermos tranquilas, para atendermos o ambiente ao nosso redor. Vamos continuar. Ali eu li. Então, o último texto que tem ali, ele coloca sobre como Jesus veio para servir, né? E como é um exemplo para nós também, né? Em viver para servir, porque aquilo que nós fazemos é uma bênção. E quando eu estava vindo para cá, eu estou lendo um livro que eu gosto muito, inclusive recomendo para as irmãs, que já não é nem a primeira vez que eu estou lendo. São 3 livros que eu gosto muito e fizeram muito bem como mulher. Um chama de Mulher Excelente, Esposa Excelente, né? Depois, a mesma escritora, ela escreveu Sábia e Conselheira, excelente livro. Né? E esse que eu estou lendo agora de novo é Bela aos Olhos do Pai, que é um livro perfeito, né? Que é um estudo de Provérbios 31, que realmente nos faz entender o que é ser mulher bíblica. Se a gente tivesse mais reuniões, né, a gente podia conversar mais dentro de Provérbios 31. Né? Mas como é bom quando a gente entende o quanto nós podemos fazer o bem com a nossa vida. E o que eu estava dizendo, o texto que me chamou a atenção, que até li para ele, né, quando a gente estava viajando, é Provérbios 3, 27, que diz, não te furtes de fazer o bem a quem de direito. Quem é que merece o nosso bem? Não é aquele que a gente escolheu para viver do nosso lado? Não é os filhos que nós geramos? Aquele que está mais perto de nós. Então é por isso que a gente para pensar como esposa, como mãe bíblica, o que eu tenho feito.
tem acrescentado uma família feliz? Nós temos muita tendência de achar que a pessoa que está do nosso lado que é que tem que nos fazer feliz. E aí a gente vive a vida toda nessa disputa e ninguém é feliz. Meu casamento foi feito com meu pai e meu irmão mais velho. Meu pai é pastor, daí eu tenho 2 irmãos pastores. E eu me lembro que o Artemio Júnior queria definir amor. E ele falou uma coisa tão simples, né, que eu acho que vocês já até ouviram. Que o amor é como uma vela acesa, que se dá sem perceber que está se acabando, né, mas se vê por satisfeito em estar produzindo luz. E é assim que a gente tem que amar. Simplesmente amar. Né? E o mais amado seremos nós mesmos no final dessa experiência. Né? Isso é muito positivo. Continuando, vamos olhar um pouquinho a mulher como mãe. Será que eu sou a mãe que eu deveria ser? Será que eu tenho realmente olhado lá a Sofia tão pequena e estou satisfeita porque eu estou fazendo certo? Mesmo que ela só tenha 2 anos e meio. E hoje, né, os pais olhando ele já na idade que tem, um pouco mais, né? Eu fiz tudo realmente como eu deveria ter feito. E você que planeja um dia ser pai ou mãe, você tem olhado isso com muita seriedade. Porque nós temos nas nossas mãos, né, vidas para serem modeladas. E nós, como mulheres, temos saído muito do nosso lugar. E perdido a visão primária, que nós fomos feitas para sermos mãe, antes de sermos profissionais, antes de crescermos com toda a visão de liderança que o mundo tem feito. Isso tem se perdido no tempo. Eu sou professora de piano já há muitos anos. E quando eu estava trabalhando aí na minha mocidade, eu conheci uma família, ele era gerente do Banco do Brasil. E eles tiveram 5 filhos, 3 delas estavam comigo. Quando ela teve a 5ª, né, pequenininha. E ela tinha montado uma loja muito linda, um padrão de loja de roupa de criança. Daí a gente foi lá, ela pediu que orasse, ela conheceu, eles não eram cristãos. E eu me lembro que com uns 45 dias, ela veio para pegar uma das meninas na aula, ela falou, deixa eu fechar a loja. Daí eu falei, ué? Uma loja assim, com tanta estrutura, ela falou, não, meus filhos, eu não me conformava de levar meu bebê para a loja, para mamar lá no meio das pessoas, para criá-lo dentro de um cercadinho. Não é assim. Eu sou mãe. Eu achei aquilo muito lindo, gente. Aquilo sempre serviu para mim, porque ela não tinha conhecimento da vontade de Deus. Mas ela tinha a visão correta do valor dos filhos. Aí fica na cabeça, né? Eu devo ou não devo trabalhar? O que a Bíblia diz sobre isso para as mulheres? Existe um bom senso que permeia a palavra de Deus. E se você for ler na Bíblia, acho que não está escrito em lugar nenhum, né, que as mulheres não devem trabalhar. Mas está escrito outras coisas que nos direcionam nesse caminho. E alguns textos nos ajudam, e esse texto de 1 Timóteo 2,15, eu acho que a referência está até errada. Está escrito 1,15, aqui é 2,15. É um texto assim que até nós estávamos conversando com o Jackson de novo sobre isso, e diz que a mulher vai ser preservada pelo papel de mãe. Durante todo o problema que vem acontecendo com a raça humana, houve marcas muito fortes. Mas a visão de Deus era preservar a mulher dentro desse papel, dentro desse privilégio, ser mãe. Então quer dizer que isso, na visão de Deus, tem um valor muito grande. Ser mãe não é só deixar a barriga da gente crescer e depois a gente reclama, não tem pão, né, porque ficou plástico e tudo. Mas é enxergar o valor daquele bebê que veio ser desenvolvido, como já está contando, porque a gente ora lá dentro da barriga. E enxergar que quando ele nasceu, era uma vida para ser moldada, nasceu em pecado. Precisa conhecer o Senhor Jesus. Precisa crescer nesse conhecimento, valorizar isso que Deus colocou nas suas mãos. E sorrir pela vez de passar uma noite inteira acordada. E sorrir pelas lutas com a saúde, pensando que, gente, o que eu tenho de maior valor não é minha casa, meu carro, meu dinheiro, é aquela vida que ou vai para o céu ou vai para o inferno. E foi colocada nas minhas mãos. Então pense você como mãe, que você foi preservada, conforme diz a palavra, para dar a luz, para dar continuidade no mundo. Então o que você tem de maior valor
É essa a missão primária. Agora me responda, você pode trabalhar fora? Desde que a sua missão primária não seja atrapalhada e desvalorizada, vá trabalhar. Mas se você consegue olhar para dentro da sua casa e ver que todas as coisas estão em ordem, como a palavra de Deus diz, né? Senão você está fora da vontade de Deus. A vontade primária de Deus para a mulher é o papel de mãe, é cuidar da sua casa. E aí, se a gente for olhando, nós vamos ver quantos lugares da palavra de Deus fala sobre isso, ser boa dona de casa, ser mãe, ser instrutora. Né? Um texto que eu gosto muito, ainda que comentei com a Jairus também, Provérbios capítulo 1, versículo 8, né? O texto diz: ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Falando para o filho. Veja como é interessante. Pai e mãe envolvidos na educação. O ensinador é aquele que passa vocês. Né? Então ele tem a palavra de Deus, ele tem os princípios da palavra de Deus para passar. O instrutor, o que ele faz? Educador e instrutor são duas coisas diferentes. O que é que o instrutor faz? Mas vamos tornar mais prático isso. Como que o instrutor age? O que o instrutor da autoescola faz? Faz junto. Não é isso? Uhum. Né? Ele está desenvolvendo a gente, né, para aprender a dirigir junto com a gente. Mas antes disso, você foi ensinado, não teve um professor lá na sala que passou as orientações? Né? Eu acho muito interessante pensar que o papel da mãe é pegar a mão do filho que foi ensinado pelo pai, né, e fazer com que ele ande os caminhos que ele precisa andar. É juntinho. E a forma de vida que a gente está vivendo como mãe bíblica que deveria ser, será que nós estamos possibilitando aos nossos filhos entender o ensino do pai, porque nós somos instrutoras? Nós vivemos o dia a dia desses ensinos com eles, do lado deles. Gente, minha mãe teve 4 filhos, sabe? E o meu pai, pastor, preletor, né? Quantas vezes a dificuldade de acompanhar de perto, mas a gente tinha uma mãe que a gente ajoelhava os 4 assim na beirada da cama, com a mamãe, né? Para orar, para ter tempo aprendendo. Isso é muito importante, mães. Será que você tem tempo para o seu filho adolescente? Um monte de lutas e de perguntas aprendendo lá fora, mas a gente não tem o tempo da discussão. Pois você responde por você mesma. Eu posso ou não posso trabalhar fora? Com as coisas na ordem certa. Né? Eu não vou dizer para você que não. Eu conheço a mulher de Provérbios 31. E a mulher de Provérbios 31 trabalhava. Mas ela trabalhava para o bem da sua casa. Aí, continuando, como ser uma mulher, né, bíblica, como dona de casa. Isso a gente já está falando aí, né, nessa mistura das coisas que a gente está falando, mas Tito, capítulo 2, versículo 5, alguém pode ler, por favor? Serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Eu gosto do texto para quê? Entendeu, irmão? Ali o texto tem um para quê? Isso é o objetivo. Qual que é o objetivo do texto? A palavra de Deus não ser difamada. Nós não estamos buscando a vontade de Deus. A vontade de Deus está revelada na palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui é um conselho às mulheres idosas, né? Vamos deixar essa conversa de mulher idosa para lá, porque a mulher gosta da palavra, e vamos nos enquadrar no que é o conselho que ela devia dar. E o conselho que ela devia dar é que as outras mulheres andem, sejam sensatas, sejam honestas, sejam boas donas de casa. Aí um dia eu cheguei na casa de uma senhora de uma igreja, trabalho 3 períodos, professora especial, inclusive eu admiro muito o trabalho dela. Eu trabalho só com crianças especiais, né? E a casa dela, a gente andando, ela fechando as portas, assim, né? Daí eu achei engraçado, daí ela falou: eu não tive tempo de nada, minha casa está um transtorno. Mas eu trabalhei tanto hoje, sabe? E eu pensando, será que esse negócio vai dar certo na frente? Né?
só 2 filhos, uma condição financeira bem equilibrada, mas trabalha muito mesmo, trabalha muito fora. Quando ela chega em casa não tem energia mais. De repente o filho engravidou uma menina na faculdade, desmoronou a família inteira. Né? E aí chamaram a gente, no dia que esse rapaz descobriu que a moça estava grávida, ela estava grávida de 8 meses. Pensa bem, né? Como que está a orientação? Aí quando a gente chegou para conversar, os pais chorando, e a pergunta era: onde foi o bebê? Onde foi o bebê? Não viu o bebê. Nem entendeu o risco que ele estava correndo. Estava trabalhando, mas ele tinha carro, faculdade paga, morava num condomínio de Londrina, daqueles, do jeito que ele escolheu, e a mãe e o pai trabalhando. Não viu que ele cresceu, não viu que ele estava preparado para o mundo, tanto que ele não enxergou a menina grávida até os 8 meses de gravidez. Quando a gente ficou sabendo para ir tentar ajudar, no outro mês nasceu o neném. Então, o boa dona de casa, ela vê o filho crescer, ela instrui o próximo passo, ela acompanha cada dia. Gente, a minha filha caçula, ela fez a Universidade Tecnológica no Paraná. E ela foi para a Universidade Tecnológica, ela não tinha 14 anos. E ela foi viver um nível de universidade na sua adolescência. E tudo que vocês puderem pensar que um adulto de 25 anos faz, tinha na classe da Ruth com 15, 16, 17 anos. Sabe? Tinha dia que ela chegava em casa e ela falava: mamãe, a conversa hoje na minha sala, ela foi contar as coisas lá de tudo que vocês podem imaginar. Os órgãos sexuais expostos ali. Tá? Para uma menina de 14 anos. Sabe? Se eu não tivesse tempo, gente, para ouvir a Ruth e deixar ela falar. Um dia eu cheguei no quarto e ela estava chorando. Eu falei: mamãe, minha mente está suja. Eu não sei mais o que eu faço com tanta informação ruim. E eu fui lá chorar com a minha filha 2 horas, a gente juntou. E eu fui pro quarto e chorei como já. Eu falei: voltei. E ela estava dormindo. Eu falei: graças a Deus, Deus limpou essa mente. Mas por que eu sabia isso, gente? Porque eu vivi com a Ruth. Cada instante, cada luta, mulheres de Deus, nosso lar, nosso marido, nossos filhos, as coisas mais importantes que o Senhor nos tem dado. Equilibre isso. Aí sim, sua família precisa que você trabalhe, mas não é a prioridade da sua vida. A prioridade da sua vida é a sua família. E na continuidade ali, diz que como ajudadora do marido. Aí coloca assim, o texto eu coloquei, como mulher virtuosa e sábia, sempre encontra um meio de ajudar o marido financeiramente. Aí eu tentei ali. O que é escrito ali? Nem que seja sendo econômica. Se às vezes a quantidade de filhos e a sua casa exige tanto de você, seja econômica se você não consegue trabalhar. Isso também ajuda o marido. Isso também ajuda dentro do nosso lar. Mas essa visão, quando leia Provérbios 31, vocês vão ver que ela trabalhava para ajudar em casa. Ela trabalhava em casa, na administração das coisas, na forma dela viver. Então, essa visão de só deve trabalhar fora com o consentimento do marido nos leva de volta à mulher submissa, a mulher debaixo da autoridade. É uma conversa, um diálogo que faz com que isso funcione da forma correta. E aí, a última parte: se o trabalhar fora traz desarmonia para o lar e desobediência à palavra de Deus, é melhor o casal se contentar com menos. Tem alguns textos ali que eu escrevi para que as irmãs podem ler se quiserem depois. Mas é interessante, minhas irmãs, que nessa visão, o padrão de Deus é a melhor visão. Quando eu me casei, eu dava aula de música lá em Goiás, eu era a única professora na cidade, eu morava numa cidade grande. Naquela ocasião, o meu salário era de 10 salários trabalhando dentro de casa. Era muito fácil para mim, porque tudo que eu tinha era meu. Eu ajudava na manutenção da nossa casa, pela necessidade dos meus pais, porque meu pai era pastor missionário, trabalhava com missão, e o sustento dessa missão era muito pouco, então eu cuidei muito tempo da minha família. E eu trabalhava dentro de casa, era fácil disso. O meu piano estava ali no canto, eu tinha uma sala para dar aula de teoria, mas quando eu casei, Deus me deu as minhas filhas. Primeiro me deu o marido, e eu sabia da minha responsabilidade de cuidar
Né? Eu sabia da minha responsabilidade de fazer com que ele crescesse, porque uma mulher ao lado, ela faz isso. Né? A gente ajuda no crescimento. Eu fui diminuindo os alunos, eu estava acostumada a ganhar, né? Fácil. E fazer o que eu gostava muito de fazer, nunca tive dificuldade em transmissão. Né? Tem gente que toca piano, tudo quanto é canto aí, passou por mim um dia. Né? E eu tinha isso, sentia isso como um dom. Mas aí algo maior foi colocado nas minhas mãos. A vida de um homem de Deus. E daí 2 filhas de Deus também. E o meu papel começava ali. Fazer o Jairson feliz. Estar ao seu lado como uma companheira, como uma auxiliadora submissa à sua autoridade. E uma boa dona de casa. Né? E criar as minhas filhas para a glória de Deus. Nunca me senti diminuída. Deus abriu portas maravilhosas para nós. Né? Dentro disso que Deus tem escolhido para nós. Parei de dar aula de piano depois que vim para o Paraná. Porque aí a nossa visão ministerial ampliou muito. Né? E eu já dava aula só para os alunos do seminário. Hoje pode até ser que eu vou ter que voltar a dar aula, né? Mas as minhas filhas hoje já estão no caminho do Senhor, como o Senhor tem determinado. Né? Vou fazer isso se for o consentimento dele. Ele disse, inclusive, para mim que ele gostaria que eu voltasse a dar aula de piano, porque eu parei de dar aula, parei de tocar. Aí ele reclama um pouco, e às vezes o piano fica alguns dias, alguns minutos, né? Fechadinho lá, e ele gosta disso. Então, a gente tem tempos, gente, da vida da gente, que as coisas mudam um pouco de perspectiva. Mas a perspectiva bíblica é essa que a gente conversou. Essa é a vontade de Deus. E ela é a gente volta à visão que ela é boa e perfeita. Se no momento ela pode não estar sendo muito agradável, ela continua sendo perfeita. Se no momento é um pouco difícil, não parece boa, ela continua sendo perfeita. Né? Aí de repente está agradável, mas fala, será que é perfeita? É assim. Né? É assim que Deus faz as coisas. E Ele nos valoriza, Ele nos abençoa, Ele faz com que a gente tenha tantas vitórias. Né? Quando a gente vive realmente dentro da vontade de Deus. Já eu falou um pouquinho da Rebeca. O maior desafio, né? Foi a Rebeca entrou na curva de crescimento num risco perigoso. E aí eu levei na pediatra, ela falou, Xandra, a gente tem que esperar um pouquinho mais. Né? Ela já entrou no risco vermelho, ela não crescia. E o que a Rebeca tem? Olha o nosso tamanho, né? Aí ela pediu um endócrino. Nós fomos e deu um desequilíbrio hormonal muito grande. Daí ele falou, olha mãe, provavelmente essa menina tem a síndrome de Turner. Eu falei, o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Foi 10 mil meninas no mundo. E Deus nos deu a Rebeca com síndrome de Turner. Mais complicado ainda, é melhor, mas ao mesmo tempo mais difícil, porque ela não tem a síndrome total. Por ser um mosaico, há uma resposta diferenciada em cada fase da vida. Mas, resumindo para os irmãos, a minha filha é estéril, ela não tem os ovários. Então, é um trabalho muito difícil. Hoje, com 20 anos, o quadro da Rebeca é menopausa. Sabe? Então, é bem difícil para nós, para mim como mãe, ir instruindo a minha filha na visão de que ela não vai ser mãe. Né? Todo o tempo depois, ela tinha 11 anos quando a gente descobriu isso. Né? E o médico conversando comigo numa linguagem assim, achava que ela não estava entendendo. Aí de repente ela falou assim, doutor, você está falando então que eu sou estéril. O médico ficou vermelho quando ele viu que ela tinha entendido aquilo. Né? Aí ele falou, Rebeca, então vamos conversar na nossa linguagem. É verdade que você é estéril, mas depois de muito tempo a gente descobriu que ele era adventista, esse médico. Mas as coisas podem mudar no decorrer da história. E realmente, meus irmãos, a gente vive cada época da vida dela com um desafio diferente. A última conversa do médico, e pode ser que ela esteja entrando na puberdade agora, que agora os ovários dela estejam se desenvolvendo. Mas a gente é sempre um incógnito, né? É sempre uma pergunta assim. Né? Então, foi mais um desafio de Deus para mim. Sabe? E essa irmã que ele falou, né? Ela disse para mim, Xandra, Deus te viu especial. Por isso Deus te deu alguém especial. Isso para mim foi muito bom. Sabe? E tudo que eu já tinha aprendido até ali no Jordão, a vida que eu tinha conseguido desenvolver espiritualmente, pela criação que eu tive, fez com que eu tivesse força e caminhasse junto com você, que é uma bênção. Eu posso falar para as irmãs que criar os filhos para Deus é a melhor coisa. A nossa maior realização é que nós temos as nossas 2 filhas, consagradas ao Senhor por escolha delas. Elas
vem o nosso amor pelo ministério que elas quiserem. A Ruth, eu contestei a Ruth. Falei, Ruth, você tem certeza que é isso que você quer tentar convertir na Padais? Porque hoje você pode olhar e achar que é o caminho mais fácil. A gente mora dentro do seminário, né? Não precisa fazer um vestibular, então você vai fazer teologia. Daí ela só respondeu assim para mim, mãe, o que mais eu vou fazer que faz sentido no ser de Deus? Amém. Realização da nossa vida, né? As nossas filhas para o Senhor. Mas tudo depende de você ser o que Deus quer que você seja. Deus abençoe. Amém.